Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o nosso estudo é a nossa irmã Lilian Campos, que vai falar sobre o tema Lei de Conservação. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 16, A quem obedeces? É uma carta de Paulo em Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, que diz assim: E, sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação para todos os que lhe obedecem. E aí nós vamos aos comentários de Emmanuel diante dessa passagem. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e lhe determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. É bem interessante que hoje a Lilian vai falar de lei, né? E a gente justamente segue, o que é uma lei, né? Segue uma normativa, segue regras, né? Nós necessitamos hoje, temos direito de ir e vir, mas nós também temos pautados por normas, né? Normas de trânsito, normas que justamente nos faz organizar a vida em sociedade, né? Mas Emmanuel ele esclarece aqui num ponto justamente de que a gente fala muito sobre o livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de escolha, mas nós entendemos muito bem de que essa liberdade existe um peso, justamente na condição da qual nós estamos numa condição de inferioridade nesse planeta. E essa liberdade denota para a gente responsabilidade. Temos responsabilidade perante as nossas ações, as nossas atitudes, em consequências dessa liberdade que nós temos. Então, quando Kardec pergunta lá onde está escrito as leis, os Espíritos deixam claro para nós que está na consciência, ou seja, você é capaz de ir para um caminho reto ou então para um caminho tortuoso, por sua escolha, né? Ambos vão chegar ao seu destino, mas você vai escolher um caminho mais doloroso ou um caminho mais tranquilo, um caminho mais calmo. E aqui Emmanuel ele vai traduzindo para a gente isso. Por exemplo, quando ele coloca lá, a própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida.
Então, quando a gente justamente assim, eu opto por só reclamar, né? Bem-aventurados os aflitos é um capítulo gigantesco, a gente estuda, e o tempo todo os Espíritos colocam lá pra gente de que o caminho ou é dor ou é sofrimento. Se eu ficar reclamando, eu estou justamente buscando ali o caminho do sofrimento, né? A dor é inevitável, todo mundo vai passar porque é uma escola. Nós estamos num planeta nessa condição, né? Então, assim, nós somos responsáveis por isso. E aí, quando ele fala de obediência, é justamente a gente entender de que, para nós, a gente sabe que o nosso roteiro, quando Kardec pergunta lá do tipo mais perfeito, que serve como modelo e guia, né, para que a gente possa seguir os nossos passos de acordo com os nossos objetivos, é seguir o modelo de Jesus, é seguir os ensinamentos de Jesus. Quando a gente fala justamente, a gente entende de que essa palavra, essas reflexões, tudo que nós estamos vivenciando aqui nessa casa de caminho, durante anos vivenciando a passagem da divulgação da doutrina, esses ensinamentos das morais cristãs, é justamente que possa servir como alternativa para que eu possa transformar e seguir livre, seguir consciente para esse caminho de libertação. Porque quando os Espíritos colocam essa questão da escravidão, né, a gente justamente, muitas vezes, quando a gente fica preso a essas paixões, a gente fala muito de orgulho, né, de egoísmo, que é justamente um obstáculo para chegar ao progresso. E muitas das vezes a gente fica preso a questões de que eu não tenho condições de chegar além. E o tempo todo que Jesus nos mostra de que a gente tem. O que basta justamente a gente entender no nosso íntimo de que precisamos nos reformar, né? Vários personagens passaram por processos dessa reforma, né? Nós queremos, na verdade, uma reforma assim, de imediato, né? Uma mudança assim de uma hora para outra, né? É como se a gente estivesse num consultório, né? Entrando um pouco na área de saúde, eu chegasse para o médico assim, eu quero ser curado da tal doença, e a gente quer essa cura para ontem, e é um processo. Que às vezes, muitas das vezes, por rebeldia, eu não cuidei da forma que deveria ter cuidado. E hoje eu tenho que justamente ali entender esse processo de cura para que eu possa justamente seguir para esse caminho de libertação, seguir esse caminho de plenitude. Por isso que muitas vezes a gente estuda muito caridade, reforma íntima. São temas em que justamente a gente vai levando em conta de que eu preciso trabalhar isso em mim constantemente. E aí quando ele fala de a quem obedece, para nós parece claro de que a gente precisa seguir as linhas do Cristo, né? Seguir a observância dessa lei moral. A Lília vai citar uma, né? A lei de conservação, e que a gente possa justamente entender de que eu preciso estar próximo desse conteúdo, dessa reflexão, porque a gente justamente sabe o caminho do certo e errado. Nós sabemos que a gente pode chegar por um caminho mais reto, ou então se eu for para o tortuoso, eu vou seguir os atalhos. Eu sei que pode ser perigoso, mas eu sei que uma hora eu vou chegar àquele destino. Vai demorar mais, mas eu vou chegar, né? Consciência tranquila é justamente a sua opção, sua liberdade de escolha, que cada um aqui tem. Mas justamente entender de que a consciência nos rege por um caminho que todo mundo se programou para estar aqui. Está todo mundo aqui numa condição de ser melhor. Ninguém quer ficar estacionado, ou ninguém quer ficar pior do que já está. Todo mundo quer estar pelo menos num degrau melhor. Pelo menos Lázaro já cita para a gente lá na Lei de Amor de que há 100 anos atrás nós avançamos bastante. E a tendência é permitir esse avanço ainda mais. Então, Emmanuel, nessa consideração bem clara para nós de que a quem obedecemos, né? A quem nós obedecemos e as consequências
da não obediência disso, né? Interessante a gente visitar a página depois, quando tiver um momento oportuno. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa espírita, pela oportunidade que nós estamos tendo hoje, nessa noite, de estudarmos um pouco mais do Evangelho, dos princípios básicos da doutrina espírita, a qual a nossa irmã Lilian Campos, junto com a sua falange amiga espiritual, preparou com muito carinho para que a gente possa internalizar, refletir, meditar, para viver e sentir essa mensagem e multiplicar essas lições com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a sociedade a qual nós atuamos através de grupos de trabalho e, ao mesmo tempo, levando essa mensagem de consolo àqueles irmãos que necessitam de beber dessa fonte, que necessitam estar em contato com essa fonte, para que possa aproximar-nos ainda mais desse caminho ao qual todos nós fomos convidados para auxiliar na transição desse planeta. Que o Senhor nos ampare e nos proteja durante toda a reunião pública, iluminando também aqueles irmãos que estão nos assistindo por meios digitais, e que possamos, então, com essa prece, darmos por início a mais uma reunião pública dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos passar a palavra então para a Lilian, que ela vai falar então para a gente sobre lei de conservação. Boa noite a todos. Prazer estar de volta a essa casa. Vamos conversar brevemente sobre esse tema, que é um dos capítulos do livro dos Espíritos, especificamente o capítulo 4, e se a gente buscar no dicionário o significado da palavra conservação, fala que é o ato de conservar ou de conservar-se. Então, a lei de conservação diz respeito ao cuidado que nós temos conosco, com a nossa vida, mas também o cuidado que nós devemos ter com a vida de todos que passam pela mesma experiência terrena, mas também com o orbe que nos recebe, que nos acolhe, para que nós possamos dar conta dos nossos compromissos. E examinando então este capítulo, o primeiro aspecto que Allan Kardec trata, que os Espíritos respondem, diz respeito ao instinto de conservação. Se a gente ouvir assim, se começar a cair alguma coisa, a gente não, imediatamente não faz uma esquiva, não é? Se a gente encostar em alguma coisa que estiver quente, a gente não tira a mão assim muito rápido, antes de a gente pensar, tá quente, já tirou a mão? Se cair alguma coisa, a gente, antes de pensar que caiu, que pode nos machucar, a gente não pisca. Isso é o nosso instinto de conservação, já faz parte da nossa bagagem evolutiva, já está no nosso HD. E esse instinto de conservação ele está presente em todos os seres da natureza. Então, se você colocar uma plantinha no lugar de sombra, o que ela vai fazer? Ela vai entortando procurando sol, não é mesmo? Se soltarem fogos aqui, tiver algum cachorro, o que o cachorro faz? Ele entra embaixo de alguma coisa para se esconder. Então, tudo isso diz respeito ao instinto de conservação. A gente vai na beirinha do lago, está cheio de peixinhos. Se a gente encostar na pontinha da água, eles somem todos. Tudo isso respondendo a esse instinto de conservação. É uma necessidade que nós temos de forma inconsciente ou consciente de preservarmos a nossa vida, a nossa integridade física. Em alguns seres isso é irracional, então a planta não está pensando, né, que está sobrevivendo, o animal nem sabe por que está fazendo,
porque ainda o instinto de conservação ele é rudimentar, ele ainda é irracional. Agora, no homem, o homem está no ápice das conquistas evolutivas. Então, ele já tem isso um pouquinho mais elaborado. Então, eu consigo perceber, nossa, eu levei um susto, já pisquei, olha o instinto de conservação aí presente. Né? Quando a gente esquiva rapidamente de alguma coisa, nossa, como eu estou esperto, né? Olha o meu instinto de conservação como está aí presente. Até mesmo o medo da morte, nem todos gostam de admitir, mas também ele é uma manifestação do nosso instinto de conservação, porque nós temos de forma inconsciente a ideia de que nós temos necessidade de viver. Nós, espíritas e muitos outros irmãos de outras religiões, compartilhamos da ideia de que nós somos espíritos imortais. Essa vida aqui, ela é transitória. Quando acabar essa experiência material, nós continuaremos vivos. Nós não deixamos de viver porque deixamos de ter um corpo. Mas nós sabemos a importância de aproveitar cada instante, cada segundo desta experiência que nós estamos vivendo. Dessa experiência material, dessa experiência encarnatória. O fato de sermos imortais não nos tira o desejo, a necessidade de vivermos e valorizarmos essa vida em cada um dos seus aspectos, em cada um dos seus detalhes. É comum pessoas que quando estão chegando, descobrem que estão com alguma doença terminal e as pessoas falam, puxa, mas eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, eu gostaria de ver meus filhos crescerem, meus netos crescerem, eu gostaria de ver a conclusão de determinado projeto, eu gostaria de ver terminar a construção da casa espírita que eu frequento. Então, tudo isso dizendo do quanto nós valorizamos o tempo que nós estamos estagiando na vida terrena. Então, embora nós sejamos seres imortais, nós temos consciência ainda que intuitiva da necessidade da vida presente. E nós, espíritas, temos ainda uma grande vantagem em relação aos nossos outros irmãos. Nós sabemos da realidade da reencarnação. Além de sermos imortais, nós somos espíritos que retornamos em inúmeras oportunidades enquanto tivermos necessidade dela. Qual a finalidade da reencarnação? É que nós, em cada uma dessas experiências, nós nos tornemos pessoas melhores. Nós aprendamos um pouco mais. Nós nos tornemos assim mais capacitados em algumas qualidades, até o ponto que nós tenhamos todas as qualidades possíveis e estaremos habilitados à felicidade plena. Porque a perfeição que Jesus nos prometeu, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, é uma promessa, não é brincadeira, não é palavra, não é conversa não. Promessa que ele fez, é uma garantia disso. Nós todos seremos perfeitos. Essa perfeição diz respeito à felicidade. Porque às vezes você, nossa, eu não sei falar um outro idioma, isso me dá uma tristeza, Quando eu passar por diversas encarnações, vou nascer em vários países, talvez eu vou aprender todos os idiomas, E sabendo que eu conheço todos os idiomas, eu posso falar com qualquer criatura da face da Terra. Olha que felicidade! Quando você desenvolve todas as qualidades morais e você sente prazer, felicidade de estar com todos os seus irmãos e consegue conviver bem, você pensa, nossa, eu consigo conviver com qualquer criatura na face da Terra. Olha que felicidade! Então, à medida que você vai ganhando qualidades, isso vai te deixando mais feliz. Então, a perfeição é quando você reúne todas as qualidades possíveis e isso te torna plenamente feliz. Essa é a ideia de perfeição. Então, as encarnações são necessárias para que nós possamos gradativamente evoluir, intelectualmente, moralmente. Então, nós vamos nos tornando cada vez mais capazes de desenvolver todas as atividades possíveis na Terra e vamos também nos tornando cada vez mais capazes de vivenciar todas as experiências valorosas que nós temos que passar na Terra. Porque um dos propósitos desse instinto de conservação é que nós, além de darmos a nossa pequena contribuição na ordem geral, é também que nós evoluamos. Então, em cada encarnação, nós vamos evoluindo um pouquinho. E se nós sabemos que precisamos evoluir para chegar naquela perfeição, nós temos necessidade das reencarnações para dar conta de tudo, porque em uma encarnação seria difícil a gente fazer isso tudo,
Então a gente tem esse reconhecimento da importância de cada encarnação. E também esse instinto de conservação nos diz que todos nós somos importantes. Não tem nenhum ser na face da Terra que não tenha a sua importância. A gente vai vendo aqueles documentários que falam da importância da formiga para a estrutura do solo. A gente vai ver o documentário que fala da importância da minhoca na estrutura do solo, para tornar a terra mais fértil. Todos os seres da criação têm uma importância e nós também. Quando nós reencarnamos, nós fizemos lá uma programação reencarnatória dizendo qual seria a nossa responsabilidade encarnados. Todos nós temos alguma. Todos nós temos algo a contribuir para a ordem geral. Nós não estamos aqui por acaso só para nos beneficiarmos, só para nós sermos pessoas perfeitas. Não. É que nós, na medida que vamos contribuindo para a harmonia geral, nós vamos nos aperfeiçoando, mas nós também temos um compromisso. E a ciência desse nosso compromisso também nos estimula a ter esse instinto de conservação. Eu tenho um filho para criar, não é isso que a gente fala? Não, mas eu tenho um trabalho a terminar, para cumprir. Quantas pessoas confiam no meu trabalho, eu tenho que corresponder à expectativa delas, resolver o problema das pessoas, né? Então, essa necessidade que nós temos de contribuir para a ordem geral também é um dos motivos para que nós tenhamos já embutido no nosso HD esse instinto de conservação. O instinto de conservação também é um mecanismo criado por Deus para que nós valorizemos a vida. Porque é necessário que a gente conclua todo o nosso projeto reencarnatório, é necessário que a gente cumpra todo o nosso plano de vida. Se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, quantos perigos existem na vida, né? A gente estava conversando ali agora, aqui, saindo daqui é um pouco escuro, é um pouco deserto, né? E isso me dá uma preocupação. Se eu não tivesse esse filtro, eu estaria me expondo cada vez mais a riscos. Por exemplo, na época da pandemia, a gente soube que havia muitos riscos de contaminação, começamos a tomar todos aqueles cuidados, né? Então, se a gente não tivesse essa consciência, essa intuição de que nós precisamos nos preservar, a nossa vida seria muito vulnerável, né? Nós estaríamos sempre sujeitos a muitos riscos, porque a vida, o fio da vida é muito tênue. A gente vê às vezes acidentes, a pessoa está indo direitinho, né, na sua moto, do nada, puf, acabou. Então é muito tênue a linha da vida. Então, se a gente não tivesse esse instinto de conservação bem fortalecido, bem intensificado, nós estaríamos em risco constante. E imagina para a humanidade quais seriam os riscos. Imagina se na pandemia ninguém levasse a sério as medidas de prevenção. Quantas mais pessoas teriam desencarnado desnecessariamente? Então, também, o instinto de conservação é um mecanismo de preservação da vida que também vem incluído na nossa consciência. Aquelas leis que nós já conhecemos de antemão, que estão gravadas na nossa consciência, que são as leis divinas. E aí nós vemos que no homem, esse instinto de conservação, ele é racional, né? Nós temos alguns instintos que são inconscientes, mas de modo geral nós sabemos que devemos lavar nossas mãos antes das refeições, nós sabemos que a gente olha que tem aqui um espaço, a gente não sai passando, né? A gente toma cuidado para descer, para não machucar. Então nós temos essa racionalidade. No homem esse instinto, ele é racional. Quando nós nos deparamos com pessoas que estão passando por alguma situação muito difícil, que têm comprometidos esse seu instinto de sobrevivência, e nós estamos falando das pessoas que, por alguma razão, em algum momento da vida, estão com ideações suicidas, essas pessoas, as pesquisas demonstram que 90%, acho que é mais ou menos essa a estatística, 90% dos casos, essas ideações estão associadas a algum tipo de transtorno mental. Então, se está associado a algum tipo de transtorno mental,
é porque essa capacidade raciocinável que nós temos de zelar pela nossa vida, ela está comprometida, ela está embotada. Então, existe um prejuízo a esse senso natural de conservação que todos nós temos. E aí, nesse caso, não é que o instinto de conservação falhou, é porque ali existe um adoecimento do espírito, da alma, que está comprometendo esse instinto de conservação e precisa de tratamento. Tratamento médico, com medicação, para auxiliar essa pessoa. E se de um lado nós fomos dotados com esse instinto de conservação, nós também fomos abençoados por Deus com todos os meios necessários para a conservação das nossas vidas. Alguém precisa aqui comprar oxigênio para respirar? Ainda não. Pois é. Geralmente quando a pessoa tem alguma doença, né? Mas o ar, ele é oferecido em abundância e nós vivemos da respiração, né? Não é possível ainda que a gente viva sem respirar. Pode ser que a tecnologia ainda descubra outras formas, né? Como a gente consegue mergulhar com oxigênio em balãozinho, né? Quando a pessoa adoece tem os balões para respiração artificial. Mas então, os meios indispensáveis à nossa sobrevivência são oferecidos em abundância na natureza. A água, a gente comprometeu muita coisa, né? Começa cada um a fechar a sua fonte, né, de água e tal para vender, mas a água é oferecida em abundância no planeta Terra, com as variações, né, de cada região. A Terra, ela é chamada de mãe porque produz tudo que é necessário para nossa alimentação. A alimentação dos animais dos quais nós também nos alimentamos, tudo isso é oferecido por Deus, né? Não tem a frase que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque Deus deu todas as provisões necessárias. A Terra tem tudo que é necessário para a sobrevivência do homem. A lei da gravidade, a distância do Sol para a Terra, tudo isso é muito perfeito, muito inteligente para que a nossa vida fosse viável. Então, todos os meios de conservação nos são oferecidos. E por que falta tanta coisa, então? Por que tem lugar que falta água, tem lugar que falta comida? E aí os Espíritos vêm explicando que é porque o homem não sabe se contentar com o necessário. Os homens são insaciáveis. Então, à medida que a gente vai descobrindo, nossa, isso aqui é bom, então preciso de mais. Nossa, eu descobri isso aqui, então preciso de muito mais. E assim, o homem vai criando cada vez mais necessidades para si mesmo, ao ponto de exaustão do próprio planeta. Então, existe hoje uma crise hídrica, que a gente fala crise hídrica. Tem lugares que talvez tem o risco de ficar sem água daqui a um tempo. Mas por quê? Pelo uso exagerado e irresponsável do homem, muitas vezes no intuito de lucro. Então, tudo isso diz respeito a uma ação humana, mas os recursos são oferecidos em abundância pelo Pai. Muitas vezes essa carência, ela também resulta do egoísmo. A terra produz em abundância, mas o homem quer deter para si uma boa parcela desses recursos para que ele possa ter mais proveito, mais vantagens, mais benefícios. E com isso, muitas vezes, deixa outras pessoas em situações de carência. Então, é muito comum as pessoas compram as terras, eu vou fechar aqui a nascente, vou desviar o rio para ficar só no meu terreno. Vai faltar água para alguém, não é? E se eu cultivo em abundância, mas eu não distribuo, eu vou colocar tudo em celeiros bem grandes, até que eles se valorizem bastante para eu vender mais caro e ganhar mais dinheiro. Alguém ficará carente daqueles alimentos, daqueles suprimentos. Então, isso tudo é ação do egoísmo do homem. Lembra quando teve uma greve geral, que não chegavam as coisas, greve dos caminhões, se não me engano. Sei que não chegavam as coisas, aí o gás triplicou de preço. Isso, por que faltou para alguns? Porque alguém começou a querer ganhar mais com isso, egoísmo. No começo da pandemia, não faltou álcool, que a gente ia procurar e não achava. Por quê? Algumas pessoas começaram a comprar o álcool todo para si. Mas tinha álcool no mercado para todo mundo, né?
Então é o egoísmo que faz com que algumas pessoas fiquem sem e outras tenham mais do que o necessário. Tem gente que tem estoque de álcool até hoje, venceu em casa, de tanto que comprou. E então isso, muitas vezes as carências que nós observamos no mundo são decorrentes da ação do egoísmo do homem. Era comum a gente ver, agora acho que nem parece tanto, mas assim, quando um determinado alimento tinha uma super safra, uma grande safra, o preço daquele produto era tão baixo que os produtores falavam assim, não vale a pena nem o custo do transporte, porque não vai ter retorno. Aí o que faz com aquela comida? Aquele alimento? Joga fora. E podia alimentar muitas pessoas. Mas a pessoa não quer ter o custo financeiro de dividir aquele material. Então, muitas vezes a carência era resultado da ação do homem. E o outro aspecto também que redunda na carência é na acomodação. Então, os bens existem em abundância na natureza, muitos deles dependem da ação do homem, do cultivo do homem para que eles se multipliquem, né? Para que eles se reproduzam. E se a pessoa não se esforçar, aquilo não vai render. Então, se você tem uma área de terra, é comum você ver áreas de terra, a pessoa você não planta nada, não, dá muito trabalho. E a pessoa passando uma penúria danada. Você não cultiva isso, aquilo, não, dá muito trabalho. É a acomodação. Quantas pessoas estão passando uma dificuldade difícil? Mas aqui tem um emprego que... não, esse não. Esse aí trabalha muito. Esse horário é muito, muito longo, extenso, não quero também não. Quer dizer, muitas vezes essas dificuldades decorrem da acomodação do próprio homem, da sua preguiça. Existem pessoas assim. Né? Tá passando um perrengue, tem um emprego. Não, esse aí eu não quero. Não, esse está abaixo da minha qualificação. Não, minha filha só trabalha se for um cargo de salário acima de tal, porque ela é formada mas está sem emprego, está todo mundo passando dificuldade. Não, mas... Então, existe também esses impedimentos que os próprios homens colocam para si mesmos e acabam passando por dificuldades, por carências que não têm a ver com Deus. Não é uma carência que foi imposta por Deus. Não é uma carência que existe na natureza. Né? É resultado da sua própria acomodação. E os Espíritos até dão um exemplo do deserto, quando eu falo dos homens não criarem necessidades ilusórias. Né? O deserto não produz nada, é seco. E as pessoas conseguem viver, tem frutas lá. Então, quer dizer, de alguma maneira o homem inteligente e trabalhador consegue fazer com que em condições muito difíceis tenha os meios necessários. A gente fica assistindo aqueles programas de Globo Rural, né? Não pode falar o nome da emissora aqui, tá gravando, não pode, não, ou pode. Esses programas rurais, né? Aí falam que os especialistas pesquisam e descobrem como achar água em região subterrânea em lugares muito difíceis. Descobrem assim, uma determinada espécie de alimento que consegue ser cultivado em condições complexas. Quer dizer, se houver esforço do homem, e eu não estou falando de esforço físico, às vezes é esforço intelectual, de pesquisa, de pessoas que se dedicam àquilo, sempre vai encontrar mais riqueza e mais abundância na Terra. Essa é a nossa realidade. Né? Jesus, quando disse, eu vim para que tivessem vida em abundância, é porque a gente enxergasse, olha ao redor, olha quanta abundância Deus nos proporciona o tempo todo. Basta que nós, primeiro, saibamos dividir, segundo, saibamos enxergar e buscar essa abundância para que nós nos beneficiemos dela. Mas existem pessoas que vêm com tantas limitações, com tantas dificuldades e por isso passam por tantas carências que a gente fica imaginando, mas por que isso acontece? Né? Aí vem os Espíritos nos esclarecem que muitas vezes essas situações decorrem de uma prova para o espírito. Está combinadinho lá no mundo espiritual. Isso faz parte de uma reorganização para que possa ser cumprida a justiça divina. O próprio espírito tem necessidade de passar por aquelas experiências para se reconciliar na sua consciência com a desordem que ele causou em algum momento. Aí eu lembro de uma palestra que o José Raul Teixeira, ele fala que foi almoçar num restaurante
e de onde ele almoçava ele via uma pessoa do lado de fora se alimentando dos restos que tirava do lixo. E aí ele chama o garçom e fala, por favor, leve uma refeição para essa pessoa, né, porque eu não vou conseguir me alimentar vendo uma pessoa numa situação dessas. E o garçom fala, olha, eu posso fazer o que você quer, mas eu te aviso, essa pessoa frequenta aqui a rua, ela não vai aceitar, esse é o modo dela de viver. E aí vem o benfeitor de José Raul e explica, essa criatura que hoje está retirando o alimento do lixo, foi o espírito que em outra encarnação deu nome a essa rua. Essa foi a escolha que ele fez, foi a prova que ele assumiu para se reabilitar. Então não foi por acaso, existia uma razão para aquilo. Aquela foi a escolha ou foi a necessidade daquele espírito para se reabilitar com a sua própria consciência. Tem um caso também que eu li no livro, chama 15 Vidas Passadas, de Luiz Rurribas. E conta a história de uma pessoa que foi muito rica, muito avarenta, e com isso deixou que muitas pessoas passassem por muitas dificuldades. Numa outra encarnação, ele retornou igualmente uma pessoa rica, porém ele não conseguia usufruir daqueles bens. Então, quando ele desencarnou, descobriu que ele tinha muitos bens, muitas coisas que ele conservava, porque ele não conseguiu romper, né? Ainda aquela imperfeição do apego material, mas ele tinha tanta consciência que era um equívoco, que ele não conseguia utilizar nenhum daqueles bens. Então, muitas vezes é uma prova para o espírito, aquela carência é uma prova mais dura para o espírito. E aí a gente pensa também, a gente está pensando nesses casos mais extensos, mas não existem pessoas que nascem com tantas limitações físicas que a impede de trabalhar. Aí você vai vendo, você vai morrendo o pai, vai morrendo a mãe, vai morrendo a irmã, vai ficando aquela pessoa sozinha e uma carência absoluta, falando, mas o que justifica aquilo? Muitas vezes a pessoa precisa passar pela prova da privação para dar valor aos bens materiais e se relacionar de uma forma mais harmônica com os bens. Porque os bens materiais são uma bênção, se nós soubermos nos relacionar com ele. E aí tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se mesmo em situações extremas nos é permitido sacrificar a vida de alguém. E os Espíritos respondem que não. Mesmo em situações extremas, de extrema dificuldade e penúria, nunca será admitida a realização de um crime. E isso a gente amplia para outras situações. Então, porque eu estou passando por muita dificuldade e eu posso então assaltar alguém? Não posso. Né? Porque eu preciso muito de uma coisa, eu vou tirar uma coisa. Eu preciso muito de um determinado bem que eu não tenho, eu não posso comprar. Eu vou tirar esse bem de outra pessoa? Não podemos. E isso, numa escala mais extrema, para garantir a minha vida, preservar a minha vida, eu posso tirar a vida de outra pessoa? Também não devo, né? E aqui a gente está falando, a gente não vê com muita frequência, mas às vezes quando ainda sai no noticiário, alguns filmes de situações em que pessoas precisaram sacrificar alguma pessoa para se alimentar, né? Da carne humana. Isso é muito raro. Mas isso a gente trazendo para outras situações, mesmo na maior situação que a gente tiver na penúria, nem por isso eu vou desviar recurso público, nem por isso eu vou furtar um bem de outra pessoa, nem por isso eu vou praticar um assalto, nem por isso eu vou me dedicar a uma profissão ilegal, porque eu estou vivendo uma situação de carência. Isso não justifica, existem inúmeros outros modos da gente buscar nossos meios de subsistência e de conservação. E aí os Espíritos, Allan Kardec também pergunta sobre a nossa alimentação, que dentre esses meios de conservação também está a nossa alimentação, né? Nós precisamos nos alimentar para vivermos, para termos energia suficiente para vivermos. Então ele fala que a alimentação varia conforme os mundos. Então a gente pegar no livro, ou quem assistiu o filme Nosso Lar, vai ver que lá a alimentação era uma sopinha rala, né? Quase só água. E a André Luiz até assustou, falou, mas essa é a refeição? Né? Então, naquela condição, aquela é a refeição ideal. No nosso mundo, na nossa realidade, nós temos a necessidade da alimentação material, né? Temos muita necessidade de
alimentos ainda mais próximos à nossa realidade física, né? Mas pode ser que em outros orbes não exista necessidade de alimentação como a gente conhece, né? Os espíritos nos dizem que a alimentação dos espíritos mais evoluídos, ela se dá pela luz, pela água e pela respiração. E não sei se vocês já viram, de vez em quando eu vejo uns documentários muito estranhos assim, né? Aí fala de umas pessoas que não se alimentam, mas não come nada, não. De vez em quando come fruta. E a gente fica pensando, meu Deus, mas como é que não morre, como é que não adoece, né? Então, porque existe realmente alguma fonte de nutrição do corpo por essas vias. Não é recomendável, obviamente, né? Nosso corpo, ele é formado, as pesquisas nos mostram que ele é formado por água, nós temos que beber bastante água, muito mais do que a gente toma, né? Muitos minerais que precisam ser repostos através da alimentação, das frutas, dos legumes, das verduras. Então, muitos nutrientes necessários à nossa constituição física advêm dos alimentos materiais. Mas, até questionando, a carta questiona a alimentação de carne animal, né? E hoje é uma pauta bastante falada, muita gente hoje é vegetariana, muita gente vegana. Então, a carne se alimenta da carne. Então, nos é permitido a alimentação da carne animal, porque faz parte da nossa constituição física, nossa constituição material e também do nosso estágio evolutivo. Mas a gente descobriu que é possível essa alimentação sem o consumo da carne animal, né? E as pessoas estão saudáveis, né? Então é possível buscar outros meios de nós alinharmos a nossa alimentação, a nossa consciência. Então tem pessoas que não são capazes de se alimentar de carne animal. E isso indica um degrau evolutivo que todos nós um dia vamos, né, subir. Em relação ao gozo dos bens terrenos, os espíritos nos explicam que usar os bens é um direito nosso. Os bens materiais, como nós falamos, são bênçãos, né, que nós devemos valorizar e temos todo o direito de usar. Então é ótimo que a gente tenha um bom carro, é ótimo que a gente tenha uma boa casa, é ótimo que a gente tenha o agasalho, a alimentação suficiente. Isso é um direito de todos nós. O que a gente não deve, inclusive, o atrativo desses bens, o prazer, né, o bem-estar que esses bens nos proporcionam, muitas vezes eles nos induzem a trabalhar mais, a nos esforçar mais. É para nós uma prova. Então, se a gente não tivesse lá, quando nós éramos espíritos, né, homem das cavernas, nós não tivéssemos descoberto como era bom colocar o peso em cima de uma roda e ela fazer o serviço por nós, né, nós não teríamos avançado tudo isso. Então, essa satisfação que o uso dos bens materiais nos dá, muitas vezes nos impele a buscar mais, a trabalhar mais, a nos esforçar mais, a desenvolver mais. Então, a ciência, a tecnologia e muitas vezes as conquistas da inteligência decorrem justamente desse atrativo dos gozos dos bens, né? A gente, quando era criança, pensava, nossa, meu sonho, eu queria um telefone que não tivesse fio, né? Hoje a realidade é o celular. Fala assim, eu queria um carro que entrasse dentro d'água e voasse. Sonho de criança, hoje a gente está vendo cada vez mais serem tornados realidade. Então, quantas conquistas da tecnologia não advém desse atrativo dos gozos dos bens, né? A gente lembra que quando a gente, muito tempo atrás, né, a gente é tudo jovem, né? Mas não tinha tantas coisas. Hoje a gente vai numa cozinha e tem lá forno micro-ondas, fryer, lava-louça e muitos de outras tecnologias que a gente fala assim, seria tão bom se tivesse mais esse auxílio, mais essa funcionalidade, e isso a gente foi criando. E isso vai impulsionando o progresso, não só do homem, enquanto inteligência, mas também da sociedade, que vai se mobilizando para permitir todas essas conquistas. E isso, assim, em larga escala. A gente está falando da nossa casa, né, da nossa cozinha. Mas, assim, seria bom se nós tivéssemos estradas mais organizadas. E olha quanto, né, que a estrutura de engenharia de tráfego já melhorou. Então, isso tudo vai
decorrendo do atrativo desses gozos. E também pode ser uma prova para a gente ver, porque se deixar mesmo, a gente vai querer só ficar em casa, vendo televisão, vendo série, comendo chocolate, uma pipoquinha, não é assim? Se deixar querer mesmo, a gente gosta, né? É muito prazeroso fazer isso tudo. Para a gente também não ceder somente a isso, né? Então a gente tem todo o direito de usufruir desses bens, a gente sabe que ele é muito prazeroso, mas também é exigido de nós que a gente tenha essa responsabilidade, essa consciência de não querer só o que for prazeroso, né? Quando passa na internet, fala assim, que a vida não é só pagar boleto, porque pagar boleto é ruim? A gente não gosta de ter energia elétrica? A gente não gosta de tomar banho quente, de ver televisão, né? De ter geladeira para conservar os nossos alimentos, guardar lá o nosso chocolate? Então, tudo isso são os atrativos dos gozos, que nos faz o quê? Levantar todo dia de manhã e trabalhar. E trabalhando, a gente vai desenvolvendo uma série de outras habilidades intelectuais e morais que todos nós precisamos. Mas a gente tem que ter o limite do necessário. Porque o que atrapalha mesmo a vida da gente, o que está comprometendo assim toda a ordem, quando se fala em ecologia, fala assim do quanto nós estamos danificando o nosso planeta em busca desses gozos. Então, a gente tem que aprender qual é o limite do necessário. Quando a gente come assim, aquele pouquinho, a gente está satisfeito, mas porque é só mais um pouquinho, a gente sabe que aquele pouquinho a mais é desnecessário. A gente já comeu o suficiente para assim, mas e a sobremesa? Aí a gente já está saciado, mas a gente quer só mais um pouquinho. A gente está sempre avançando um pouquinho. Tem um vídeo bem interessante que tem na internet que fala assim, como é que a gente andaria se a gente usasse tudo que a gente tem em excesso? Aí mostra a pessoa assim, com um monte de boné na cabeça, um monte de relógio no braço, um monte de bolsa pendurada no outro braço, um monte de tênis amarrado assim, carregando nas costas, porque eles tendem a ter muito mais do que a gente precisa. Então, do gozo dos bens, a gente tem que aprender qual é o limite, o que realmente nos é necessário. Quanto nós precisamos de alimentação para ficar satisfeitos? Quanto nós precisamos de bens materiais para atender todas as nossas necessidades? É claro que as nossas necessidades são muitas, né? Mas a gente acaba criando mais necessidades. Aí, os espíritos falam que o excesso nos aproxima da morte, tanto física quanto espiritual. Do ponto de vista físico, porque muitas vezes o excesso nos leva ao vício. O excesso de alimentação nos leva ao adoecimento, não é isso? A obesidade, aquele colesterol alto, problemas cardíacos, muitas vezes relacionados com a má alimentação, diabetes, muitas vezes está relacionado ao excesso de alimentação, a uma má alimentação. Porque nós não queremos nos alimentar daquilo que é necessário para a nossa nutrição. A gente quer se alimentar daquilo que a gente sente prazer. Então é lasanha todo dia, batata frita todo dia, sorvete todo dia, chocolate todo dia. E aí o corpo começa a não dar conta desse excesso. Muitas vezes nós nos excedemos no consumo de substâncias que não são necessárias para a nossa nutrição, nossa alimentação. E aí nós temos o alcoolismo, a drogadição, o tabagismo, tudo isso são sinais de excesso que acabam nos trazendo, nos aproximando da morte física, nos causando adoecimento, péssima qualidade de vida, mas também nos aproxima da morte espiritual. Uma vez que quando a gente pensa na pessoa que voluntariamente compromete a própria vida, a gente vê o quanto ela está adoecida do ponto de vista da alma. Às vezes a gente vê pessoas que elas estão tão acostumadas aos excessos, de um modo geral, excesso de preguiça, ao excesso de consumo, ao excesso de orgulho, ao excesso de vaidade, que a gente vê aquilo que Jesus falava dos sepulcros caiados. É podre por dentro, é vazio por dentro, é sem valor por dentro, é sem vida, mas é bonitinho por fora. Quando a gente vê aquelas pessoas assim, de ótima aparência, mas quando fala, só tem preconceito, só tem egoísmo, só tem pessimismo,
Então isso também nos aproxima de uma morte do ponto de vista espiritual, que é quando nós não estamos vivendo a vida plenamente, nós estamos vivendo a vida em abundância, e isso é um desperdício da vida, isso nos aproxima da morte. E quando eles vêm falar sobre o supérfluo necessário, fala que o limite, bom, algumas pessoas já vêm com esse limite do necessário bem consolidado na consciência. A gente vê esses videozinhos de crianças, né, muito precoces, falando de coisas muito interessantes. Eu disse, nossa, então ela já tem essa intuição do que é necessário. A gente não precisa de tantas coisas, não precisa de tanto dinheiro, a gente precisa ficar mais junto. Tem um vídeo muito bonitinho da criança falando, mamãe, não precisa trabalhar tanto, a gente tem dinheiro suficiente, tem comida suficiente, a gente tem tudo, vamos ficar mais juntos. Quer dizer, ele tem intuitivamente essa consciência do necessário. Mas a maior parte de nós, muitas vezes, precisa perceber-se, através da exaustão, que a gente passou do limite. Às vezes, quando a doença bate, a gente fala, nossa, eu me excedi em tantas coisas aqui para trás, né? Eu trabalhei demais, eu dormi pouco, eu me alimentei mal. Quando a família, às vezes, se dissolve, puxa vida, eu me excedi, né? Trabalhei mais do que eu deveria, eu fiquei fora de casa mais tempo do que seria o adequado, então eu me excedi e agora eu vejo o resultado disso. Muitas vezes é necessário a gente perceba as consequências negativas desses excessos para ter consciência do necessário. Muitas vezes como a gente fala com as pessoas, se quando eu era nova, se soubesse disso tudo que eu sei hoje, quando eu era jovem, eu teria sido totalmente diferente no meu caminho, as minhas escolhas. Mas a gente não precisa chegar nessa situação para perceber qual é o necessário. Uma coisa que os espíritos nos dizem, primeiro, que é o limite das necessidades está na nossa constituição física. Aquilo que eu aguento comer é o necessário. Aquilo que eu aguento, que eu consigo vestir é o necessário. A mãe da gente fala assim, você só tem 2 pés, né? Você não precisa de 10 pares, só tem 2 pés, né? Você só tem um estômago, não precisa comer 2 vezes, né? Aquelas coisas que a mãe da gente fala. E muitas vezes, então, essas necessidades, a gente pode perceber qual é o limite delas na nossa constituição física. Se eu comer um pouquinho demais, eu vou passar mal. Então, eu já sei que eu tenho que comer menos, né? Mas eu não consigo vestir todas as roupas que eu tenho, então tem demais, eu tenho que dividir um pouco o que eu tenho. Tem sapato que quando eu vou calçar já até desfez, porque ficou guardado tanto tempo, que eu tenho tantos, que quando eu vou usar aquele que ficou esquecido um tempão, está todo já desmanchando. Então, é o excesso. Então, pela nossa constituição física, a gente já pode perceber um pouquinho daquilo que é desnecessário. Porque tudo que você não está usando é desnecessário. É claro que esses limites são relativos, né? Então, existem pessoas que têm necessidade de ter uma roupa de inverno, guarda-roupa de inverno, guarda-roupa de verão, porque quando tem que trabalhar, vai para um lugar mais frio, tem que ter roupa apropriada para aquele lugar frio. Mas quando vai para um lugar lá para o Nordeste, tem que ter roupa apropriada lá para aquele Nordeste. Então, tem pessoas que têm que ter um bom carro, tem pessoas que têm que ter 2 casas. Então, essa é a necessidade do padrão de vida que ela vive. Agora, muitas pessoas, muitas vezes, querem ter mais bens do que lhes é necessário. Eu não estou conseguindo pagar IPTU de uma casa, por que eu quero comprar mais uma? Né? Então, a gente percebe muitas vezes, a pessoa não está conseguindo pagar a conta de luz, mas está fazendo mais uma conta para comprar mais um sapato. Então, a gente vê que existe esse excesso. Então, o que é necessário, o que é supérfluo, varia de acordo com a pessoa. Né? Então, eu lembro que eu dava uma vez um estudo que a pessoa falou assim, olha, internet para mim é algo totalmente supérfluo. Aí eu falei para ele, mas no meu trabalho, se eu não tiver internet, eu não consigo. Quer dizer, o que era supérfluo para um é necessário para outra. Aí uma pessoa falou assim, não, eu acho carro algo totalmente supérfluo. Aí uma pessoa falou assim, mas se eu não tivesse um carro, eu não faria metade do que eu tenho que fazer. Então, quer dizer, isso varia de acordo com as necessidades, com a realidade de cada pessoa. Tem pessoas que estão felizes, né? Tem um poema que o Divaldo fala, assim, mas se eu não tenho lar, se eu não tenho a família, se eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas eu tenho um céu que me acolhe para eu dormir. Né?
Então, assim, as necessidades variam de acordo com, inclusive, o estágio evolutivo de cada um. Porque tem gente que está grato, não tenho casa, não tenho família, não tenho agasalho, mas olha, eu estou vivo, olha o céu, que lindo. Isso é um estágio evolutivo que muitos de nós ainda não alcançamos. E aí nós vamos ver que sempre que nós abusamos do necessário, nós estamos violando a lei de Deus. Porque existe uma ordem, existe uma harmonia. Deus é muito perfeito, então Ele criou tudo muito perfeitamente para atender às necessidades de todos, de acordo com a realidade de cada um de nós. Então, quando nós abusamos daquilo que nos é necessário, a gente pode saber, está faltando para alguém. Se a gente pensar assim no nosso micro, né, que é a nossa casa, se eu comer mais, às vezes a sobremesa é sempre um exemplo bom, né? Tem a sobremesa dividida certinho. Se eu comer duas, alguém vai ficar sem, né? Isso na nossa casa. Imagina isso no universo. Se eu estou gastando mais água, tomando banho de meia hora, tá faltando água, vai faltar água em algum lugar, porque eu estou consumindo mais do que é necessário. Se eu deixo a luz acesa mais do que sem necessidade, sem utilizar, estou consumindo mais energia do que o necessário. Existem lugares que não têm energia, existem bairros que não têm energia elétrica até hoje. Então, toda vez que nós abusamos, quando nós jogamos comida fora, existem lugares sem alimento. Quanto poderia ser destinado para esses lugares? Às vezes do lado. Eu estou jogando comida fora, mas tem um vizinho passando necessidade básica de alimento do meu lado. Eu poderia reduzir o meu padrão de consumo e dividir a minha cesta básica com o meu vizinho, para que ele não falte o mínimo na mesa dele. E aí os Espíritos falam também das provações voluntárias. E, então fala que, por exemplo, as pessoas que fazem, não vou comer nunca mais, vou fazer greve de fome para eu me conectar com Deus. Grande coisa, né? Se eu quero me conectar com Deus, eu vou zelar por esse corpo, por este instrumento sagrado que me foi concedido, para que eu realize aquilo que me foi confiado na minha encarnação. Então, eu devo zelar integralmente pelo meu corpo, pelo meu bem-estar, pela minha saúde. Então, algumas privações, elas são absolutamente negativas do ponto de vista físico, e estão totalmente dissociadas das leis de Deus. Quando eu falo assim, a pessoa que vai se privar de alimento, a pessoa que vai se privar de sono, isso tudo é uma violência que nós cometemos em relação ao nosso corpo e é uma violação às leis de Deus. Fala também que é natural para nós, inclusive é um estímulo, a busca do bem-estar. O que nós não devemos abusar, né? O abuso é que é negativo. E quando nós falamos de privações voluntárias, a gente tem que ver qual é a utilidade. É comum as pessoas falarem assim, eu nunca mais vou comer carne para obter determinada vantagem e benefício próprio, assim, como se fosse uma troca, né? Eu não vou tomar mais refrigerante porque eu quero comprar um carro. Isso está beneficiando a quem? Qual a utilidade disso? Se eu falar assim, eu não quero mais tomar refrigerante porque isso faz mal para a minha saúde, ótimo, né? Eu não desejo mais comer carne porque isso é incompatível com a minha consciência e com o amor que eu tenho pelos animais. Ótimo. Agora, se eu quero um benefício para mim mesmo, não, eu vou ficar sem comer carne até eu conseguir comprar minha casa. Quem está se beneficiando da sua privação? Então, quando nós nos privamos de algo em benefício do outro, isso sempre será meritório, isso sempre contribuirá para a harmonia geral. Mas se tem interesse próprio, isso não tem mérito nenhum aos olhos de Deus. Existem também algumas pessoas, ainda existe, de vez em quando a gente ouve falar de sofrimentos voluntários. Uma vez eu assisti um documentário lá em Jerusalém, aí existem pessoas que vão para lá, né, e que se passam, começam a se mortificar mesmo, né, se lesionar para passar por dores semelhantes à do Cristo. Ainda acontece, ainda acontece. Então, tem mérito uma coisa dessa? Eu não consigo levar um arranhão para salvar um gato na rua, mas eu vou lá para o outro lado do mundo, me machuco toda,
isso não tem utilidade nenhuma aos olhos de Deus. Mais vale você se esforçar para ajudar o outro, mais vale você sacrificar uma hora do seu sono para contribuir em algum projeto social, mais vale você diminuir um pouquinho do seu salário para contribuir em alguma obra social que alimenta alguma família, do que se submeter a uma situação dessas. E mutilações. Não tem tanto tempo que eu vi a notícia da pessoa que se cegou cumprindo aquela passagem evangélica que fala que é melhor chegar cego ao mundo espiritual se o olho for causa de escândalo. Quer dizer, é mais fácil eu corrigir aquilo que me leva ao escândalo do que eu me cegar, porque eu posso continuar cego e preconceituoso, né? E julgar as pessoas, e ser uma pessoa preguiçosa e viver às custas dos outros. Então, não é isso que faz diferença. Aquilo que eu faço de bom, de útil para o outro, que contribui para que a obra do Pai seja realidade para todo mundo, isso é útil, isso é meritório. Então, os Espíritos falam que é mais fácil a gente fustigar o nosso espírito. É mais fácil a gente mortificar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, ao invés de sacrificar o corpo físico ou o planeta, que a gente sacrifique os nossos defeitos, os nossos vícios, aquilo que nos afasta da perfeição. E só para finalizar, tem uma frase, muitas vezes esse tema de conservação ele é muito trabalhado junto com o tema ecologia, porque a gente tem que conservar a nós, mas também tem que conservar o homem, porque a gente espera, quando fala assim, a gente deixar um planeta melhor para os nossos filhos, né? Que eles, quando chegarem aqui, tenham água, tenham árvores, que conheçam os animais, né? Então, esse tema é muito trabalhado com a ecologia. E André Trigueiro faz uma reflexão bem interessante, que a maior nação espírita do planeta está situada no único país com o nome de árvore, que concentra o maior estoque de água doce, superficial, de rio ou subterrânea, a maior quantidade de solo fértil, o maior número de espécies conhecidas e catalogadas. É mera coincidência? Então, muitas vezes é preferível que a gente tenha aquele esforço de separar o nosso lixo do que de deixar de comer alguma coisa. Que a gente faça aquele esforço de diminuir o consumo de água, do que se privar do gozo de algum bem para poder se alimentar. A gente tem que sempre ver qual é o benefício, quem vai ser beneficiado com as nossas ações. Então, quanto mais pessoas são beneficiadas, e não a mim mesmo, sempre eu estarei agindo de acordo com a lei de conservação. Então, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para que vocês tenham assim, mais intensificados esse sentimento, esse instinto de conservação e esse senso de cooperação com o concerto divino que é a vida na Terra. Nós agradecemos a Lília, né, pelo estudo da noite de hoje, né. Esse tema, como ela falou sobre o tema ecologia, né, é importante também lembrar de que nosso movimento espírita nacional, né, já tem uma campanha permanente de sustentabilidade, né. As casas espíritas também olhar para essas questões do nosso impacto ambiental, né. Já verificar quais as ações que as casas espíritas podem fazer para auxiliar a nossa ação com o meio ambiente, com a natureza e convívio com a comunidade, né? Então isso aí já é um impacto, uma campanha permanente de fórum nacional do nosso movimento espírita, né? E ela citou André Trigueiro também tem obras voltadas para o espiritismo e ecologia, então vale a pena também a gente conferir esses assuntos, né? Que está muito presente para nós. No próximo domingo nós vamos ter a palestra com Pedro Lacerda. Pedro Lacerda vai estar aqui com a gente às 9 horas da manhã, com o tema A Indulgência. Nós temos os estudos da casa, também nós temos o nosso plantão de passe às segundas-feiras às 8 horas da manhã, né? Na terça-feira nós temos uma atividade assistencial de costura, também aberta às 3h30, que é o projeto Nascer com Amor.
Nós estamos às quartas-feiras um estudo vespertino também às 3h30. Então nós temos estudos segunda-feira às 7h30, terça-feira às 18h30. Os 2 estudos são virtuais. Amanhã nós não vamos ter estudo sistematizado, mas na próxima semana vai ter o estudo presencial sistematizado. A evangelização ela retorna nesse sábado, ela estava de recesso essas 2 semaninhas, mas já está retornando. Então quem desejar comparecer, trazer as crianças, trazer os jovens, trazer a família toda, fica aberta aí, 2h30 da tarde tem a nossa evangelização, tá? E em breve nós também vamos ter algumas surpresas na quarta-feira, né? Nós vamos anunciar ainda não, nós estamos sistematizando mais ou menos a diretoria, mas em breve nós vamos ter ali um recurso a mais, né? Que no domingo tem o nosso famoso café, né? Café depois da palestra, nós temos o famoso café. Na quarta-feira nós vamos fazer uma atividade especial também, logo logo. Então vamos então encerrar nossa palestra de hoje, né, nossa reunião pública, elevando nossos pensamentos, agradecendo ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais, meditando um pouco mais das lições da doutrina espírita, meditando no Evangelho de Cristo, para que a gente possa cumprir com a nossa administração e continuar exercendo em atitudes, em ações, para que a gente possa caminharmos juntos no compromisso da transformação desse planeta e ao mesmo tempo da nossa transformação íntima. Envolve aqueles irmãos que passam por dificuldades, por desafios, que necessitam da palavra de consolo, de que tudo que aquilo foi dito hoje possa auxiliar esses irmãos para que a gente possa continuarmos juntos, caminhando juntos nessa transformação. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados, tá bom? Tenha todo mundo uma boa noite.